Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é dia de São Leão Magno. O evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O evangelho de hoje começa dizendo que os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. São Cirilo, comentando esta passagem da Escritura, diz que, como Nosso Senhor falava frequentemente do reino de Deus, os fariseus escarneciam de Jesus e, por isso, fazem esta pergunta: quando virá o reino de Deus? Como se estivessem dizendo em tom irrisório: antes que venha o reino de que você fala, você irá morrer na cruz. E continua dizendo São Cirilo: mas o Senhor, manifestando uma enorme paciência, em vez de retribuir insulto com insulto, responde àqueles que o tratavam tão mal, dizendo que o reino de Deus não virá de modo aparatoso. Jesus aproveita esta ocasião para desfazer a crença que tinham muitos judeus daquela época de que o reino de Deus seria estabelecido de forma grandiosa e com um poder visível, externo, político. Jesus então ensinará que o seu reino é eminentemente espiritual, ainda que também será visível e externo quando ele vier pela segunda vez na sua glória no fim dos tempos. A seguir, Jesus profetiza o que ocorrerá no fim dos tempos, quando surgirão falsos cristos, tentando enganar-nos para perverter-nos. E então Jesus diz que quando ele virá pela segunda vez, virá como um relâmpago que brilha de um lado até outro do céu. Isto é, ele virá de modo patente, sendo visto de um lado a outro da terra. O principal falso Cristo que surgirá no fim dos tempos será o Anticristo. O Anticristo corresponde ao número 666 do Apocalipse. Será um homem e uma falsa igreja. Veja o que Nossa Senhora diz a este respeito ao Padre Gobi no seu livro Aos Sacerdotes Filhos Prediletos de Nossa Senhora. Este grande ídolo construído para ser adorado e servido por todos é, como já vos revelei na mensagem precedente, um falso Cristo e uma falsa igreja. Mas qual é o seu nome? No capítulo 13 do Apocalipse está escrito: aqui é preciso sabedoria. Quem tem inteligência calcule o número da besta. Este número representa o nome de um homem.
Este número é 666. Com a inteligência iluminada pela luz da divina sabedoria, consegue-se decifrar a partir do número 666 o nome de um homem, e este nome, indicado por tal número, é o do Anticristo. Termina essa citação. O Evangelho de hoje termina com Jesus voltando aos seus dias, dizendo que antes que aconteça a sua segunda vinda gloriosa, ele terá que morrer na cruz para nos salvar. O Evangelho de hoje termina com Jesus voltando aos seus dias, dizendo que antes que aconteça a sua segunda vinda gloriosa, ele terá que morrer na cruz para nos salvar. Pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Todos nós procuramos coisas fantásticas, aparatosas, porém, estas coisas ocorrerão só no final dos tempos. Enquanto isso, Deus quer que o seu reino se instale dentro do nosso coração no dia a dia de um modo silencioso, estando em estado de graça e correspondendo generosamente às suas inspirações diárias. Nesse sentido, tenho sido dócil em corresponder às inspirações de Deus? Pensemos nisto. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.